Vamos abrir a palavra de Deus no livro de História de Abraão, intercedendo, Gênesis 18, verso 17 a 33. É uma história muito conhecida, Abraão intercedendo por Sodoma. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Verso 20, porque eu escolhi, 19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Assim disse, ou melhor, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Podem sentar, meus irmãos. Nós temos aqui uma intercessão. O que é intercessão? É uma oração como qualquer outra oração, só que se entende como aquela oração mais voltada pelo outro, onde a gente tira o foco de nós mesmos, que muitas vezes em nossas orações a gente tem essa tendência de só olhar a minha dor, o meu umbigo, a minha necessidade, minha igreja, e a gente passa a olhar para as necessidades dos outros. Isso requer amor. Eu comecei o culto nessa noite falando sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. E aqui, nesse texto, a gente vê Abraão amando o próximo, amando a Deus, primeiramente, porque ele tem coragem de falar com Deus, essa intimidade entre Deus e Abraão. Deus é muito maior que Abraão, Deus é o Deus criador, soberano, poderoso. No entanto, ele se inclina ao ser humano. Ele fala aqui no texto como se fosse, não que Deus é um ser humano, mas ele fala com amor, com misericórdia, com Abraão, com compaixão, com intimidade.
Não é à toa que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Isso é tão bom lembrar. Ao orarmos, nós também provamos isso, um Deus santo, um Deus poderoso, que nós poderíamos ser fulminados, mas Ele nos trata, por causa do sangue de Jesus, com amor, com compaixão. Ele nos ama. E nós temos essa segurança de falar e de orar e de interceder, assim como Abraão tinha. Não é fácil a gente aprender a amar, interceder por amor, amar aquelas pessoas do sítio Bento, principalmente que a gente nem conhece. Abraão aqui conhecia Sodoma e Gomorra, nação ímpia, mesmo assim ele clama: Senhor, não destrói aquela cidade, se tiver 50, se tiver 45, se tiver... Aí vai pedindo, e ele diz: Senhor, ousarei mais uma vez. É quase: Senhor, perdoa a minha ousadia, mas ele vai ali pedindo com compaixão daquele povo. Como nós devemos ter compaixão das pessoas que oramos? Amar ao próximo não é fácil. Não é à toa que Jesus resumiu toda a lei sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Eu vi um pequeno testemunho lá nas conversas ali em Manaus, na igreja. O filho do pastor estava me contando, o filho mais velho do pastor, lá, pastor Raimundo. Ele contando a história de um dos pioneiros ali na região, os missionários. Ele disse: pastor, teve um missionário aqui na região que ele foi morar com os leprosos para evangelizar. E ele pegou lepra. Naquela época não tinha cura, né? A hanseníase, a lepra. Então ele pegou a doença, mas ele amou aqueles leprosos e foi morar junto deles. Eu já tinha ouvido uma história semelhante. Mesmo assim, ainda fiquei admirado. Naquela região, alguém amar tanto os leprosos que foi morar junto com eles. Como é raro, como é difícil a gente amar, a gente se identificar com a dor. O pastor Luiz Saião, eu vi recentemente, eu estava procurando aqui, mas não encontrei. Ele colocou em suas redes sociais, no Instagram, algo que eu gosto muito do pastor Saião, pela sinceridade dele, pela verdade. Ele mostra a dor, ele mostra as suas falhas. Pastor Batista. E ele compartilhou recentemente nas redes sociais, dizendo que está gravemente enfermo. Ele disse que são sequelas da Covid, desde, eu acho que 2020 para cá, ele não tem mais saúde. Então, ele tem várias enfermidades, não deu para decorar todas, mas ele narra com muita humildade. Isso é humildade, quando a gente tem coragem de falar sobre nós mesmos, de sermos humildes e dizer a realidade. Ele disse que, pelo que eu entendi, como se ele estivesse numa sobrevida. Ele não sabe quanto tempo vai viver. E no final, que eu não vou me delongar muito, ele diz assim: irmãos, eu não posso atender muitos convites para pregar, que muita gente fica chamando para evangelizar. E com isso ele estava dizendo: eu estou doente, não posso atender todos os convites. Ele diz que dói o corpo inteiro, dói a cabeça. 24 horas ele sente dor. Ele tem vários médicos, vários especialistas. E no final ele diz: irmãos, eu não posso atender todos os convites. Depois ele pede: irmãos, ninguém me abrace, ninguém dê uma tapinha nas minhas costas, porque dói muito. Eu digo: meu Deus, que situação, o pastor Saião vive. Aí as pessoas olham para ele e dizem: mas não parece, pastor, o senhor parece bem. Ele diz: mas eu não estou. Mas eu não estou. E ao mesmo tempo ele diz: eu estou num momento da minha vida onde eu estou mais perto de Deus. Minha fé está sendo fortalecida. Como foi bonito aquele testemunho. Ele está nos momentos mais difíceis da vida, mas ele disse: eu estou num dos momentos mais perto de Deus. E assim ele vai encerrando, e no final ele diz o que eu acho que tem mais a ver com o que eu estou falando, que ele diz assim: o maior sonho da minha vida eu ainda não consegui. Ele termina o pequeno texto dizendo isso. O maior sonho da minha vida eu ainda não consegui, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo
como Jesus amava. Ele termina o texto dizendo isso. Eu ainda não consegui. E ele diz assim, talvez com essas dores eu aprenda. Eu digo, ai meu Deus. E é verdade, irmãos, a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas na prática a gente não ama. Não conseguimos ainda. A gente diz que ama o próximo, mas é difícil. O pastor Saião está dizendo que está aprendendo ainda. Está aprendendo ainda a amar o próximo. E Abraão aqui nesse texto, ele intercede por Sodoma, Sodoma e Gomorra, toda uma região de pecado, de impiedades, práticas terríveis. O maior pecado era o afastamento de Deus, era a idolatria que se manifestava em depravações, em coisas, mas o maior pecado era o coração deles ali. Por quem nós devemos interceder? Nós aprendemos com Jesus, que é o maior intercessor, que orou por nós ali no Getsêmani, suou como que sangue, intercedendo. É o nosso maior modelo. Eu não sei se não vou nem perguntar, mas eu não sei se você já orou por uma pessoa com intensidade, de sentir aquela dor, tem compaixão, meu Deus, de talvez até chorar, talvez se colocar como Jesus ali no Getsêmani, orando por nós, pelos pecadores. Ele suou quase que sangue. É tão bom quando a gente tem esse tipo de amor. Nem toda oração é assim, mas quando Deus dá aquela compaixão, Deus dá por pecadores, feitos Sodoma e Gomorra, que estão lá longe de Deus e a gente ama e a gente se coloca no lugar, como Cristo fez isso. Se Abraão fez, Cristo fez mais ainda. Por quem orar? O texto de Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 a 2, diz que a intercessão é por todos os homens, pelas autoridades. Isso significa por todas as classes sociais, por todos os tipos de pessoas, homens e mulheres, de classes altas, classes baixas, líderes, ou governo ou governados. Nós devemos amar e interceder por dias de paz, dias de bênçãos. Então, por isso que devemos interceder. Por isso que existe o culto de oração. Tudo passa primeiro pela oração. Eu gosto de fazer isso. Cada decisão da igreja, cada visita a ser feita, cada ação da igreja, eu gosto de primeiro começar com a oração. Primeiro passar pela oração. Êxodo 20, nós temos ali os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, os 4 primeiros são dirigidos para Deus. Honra, glória, louvor a Deus, não idolatria, só o Senhor é Deus, não falar o nome do Senhor em vão, não devemos ter ídolos, imagens de esculturas. Os 6 últimos mandamentos são dirigidos ao próximo. Honra teu pai, tua mãe, não dá falso testemunho. Então, a mesma coisa de sempre. Na lei de Moisés, amar a Deus e amar o próximo. Jesus resume tudo isso. E é o mandamento mais difícil, amar. Orar é amar também. Orar também é amar. Eu finalizo lembrando, das pessoas ali do sítio Pedra d'Água. Eu tive lá 1 ou 2 vezes só, com o pastor Adilson. Como foi marcante. Pastor Adilson tem visitado várias famílias, vários sítios. O irmão Dinho, que é da congregação do sítio Bento, é muito conhecido na época, na área. Ele trabalha como marchante, Então, Deus tem usado muito, porque irmão Dinho ama aquele povo, os vizinhos dele, ele quer levar a palavra, ele quer pregar,
E Deus está usando a profissão dele. Ele é muito conhecido, ele mata boi, mata... Aí o povo chama ele e ele leva o evangelho, ele conhece as pessoas. É aquele amor, querendo evangelizar. E a gente foi lá, eu conheci umas 2 ou 3 casas que os irmãos têm aberto, as pessoas têm aberto o seu lar para pastor Adilson fazer visitas, cultos, evangelizações, de forma que o pastor Adilson quer direcionar a evangelização para aquele sítio, visto que ele já tem feito ali um trabalho iniciante. E a gente viu muitas necessidades ali, muita carência do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do evangelho, muita depressão na região. Nós podemos orar por isso. Várias pessoas deprimidas. Então, nós recebemos de graça, podemos compartilhar na força do Senhor, não é na nossa força, mas na força do Senhor iremos, e o Senhor continua a usar pessoas como nós. Deus continua a usar pessoas como nós, que às vezes nos sentimos incapazes, mas Ele quer usar a gente mesmo. Vamos finalizar com a oração, depois... Não sei se Gabriel ou os irmãos ainda têm. Depois já é Breno, não é? Tá bom. Após a oração, eu vou fazer essa oração final. Depois eu já passo para Breno. Você faz como desejar, Breno. Vai ter o treinamento de evangelização logo após terminarmos o culto de oração, vai ter o treinamento para o evangelismo. Quem puder ficar, está convidado. Faltou só perguntar dos que estão aqui, alguém tem algo a acrescentar, a falar, agradecer. Sei que a irmã Nailde, né, está aqui, teve um problema no ombro, estava morando em outro bairro, está de volta, está bem melhor. Não é isso, Nailde? Damos graças a Deus pela sua recuperação, pela sua vida. Alguém quer ainda falar? Algum motivo? Madá? Pelos seus filhos, porta de emprego para seus filhos. Amém. Certo. Certo, é pela família enlutada, não é uma senhora de 80 anos, uma irmã que faleceu, e a família está abalada, que Deus os conforte. Foi aniversário do irmão Ailton, né? Segunda-feira, parabéns, oremos por ele também, Deus te abençoe. Vamos finalizar, então. Certo, a salvação de uma pessoa que está desviada. Nosso irmão Silvio está aqui pedindo oração. Oremos, irmãos. Senhor, ajuda-nos a cumprir esse mandamento, amar a Deus e ao próximo. É difícil, meu Deus, mas nós amamos, e amamos verdadeiramente quando pregamos o Evangelho, quando temos compaixão de pecadores, assim como nós um dia estivemos longe de Ti. E nós queremos proclamar na Tua força, na Tua graça, na Tua autoridade, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa mais uma vez aquele sítio, sítio Bento, sítio Pedra d'Água. Nos leva em paz, nos dá a Tua ousadia, nos dá um dia abençoado para a Tua glória. Abençoa esses pedidos, Senhor. Obrigado pela irmã Nailde, pela recuperação dela, por ela estar aqui conosco, te louvando. Continua a fortalecê-la em Cristo Jesus. Enche de amor por Ti, Senhor, que ela possa Te amar sobre todas as coisas e ao próximo como a ela mesma. Abençoa Madá, seus filhos, dá trabalho, dá provisão, supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Abençoa esta família enlutada que o presbítero Silvio compartilhou, essa senhora de 80 anos, tua serva, te louvamos por ela e rogamos compaixão pela família.
Consola, edifica, santifica essa família de nossos irmãos, Senhor, que estão sofrendo. Abençoa também os que estão afastados, desviados da tua casa, desviados da tua palavra. Abençoa esse caso que Silvio falou, Senhor. Traz de volta, traz ao primeiro amor, traz a salvação. Abençoa Breno no estudo que teremos nesse instante. Obrigado pela vida dele. Que o Senhor o capacite, o enche de fé e sabedoria em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.